pessoal, bora começar bem a semana. E aqui comigo no estúdio estão Celso Cardoso. Olá, boa noite. E Osmar Garrafa. Boa semana pra gente. Vamos seguindo, é uma semana muito importante, né? E no Gazeta Esportiva de hoje nós vamos falar do treino aberto do Corinthians lá na Neoquímica Arena. Como é que será que foi? O Thiago Salazar ainda está lá na Casa Corintiana para contar todos os detalhes. Já o José Paes está em Bragança Paulista para o duelo do Peixe contra o Bragantino. Quem será que vai se dar melhor? E claro que tem também a repercussão de Palmeiras e São Paulo do empate do Choque Rei. Então a gente vai rapidinho depois dessas dicas para o break. Beleza, já voltamos e hoje teve treino aberto do Corinthians na Neoquímica Arena. Vamos direto para lá conversar com o Thiago Salazar. Boa noite, Salazar. Mostra pra gente como que tá por aí. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Michele, agora aqui está desse jeito aí que vocês estão vendo atrás de mim. Ninguém nas arquibancadas, o estádio já sendo apagado, porque o treino acabou agora há pouco. Cerca de 27 mil torcedores vieram aqui à Neoquímica Arena, a gente acompanhou toda a atividade. Mas enfim, Corinthians que não jogou pela rodada do Campeonato Brasileiro por causa da partida adiada contra o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia, né? Para quem não lembra, o Ministério Público de Goiás sugeriu partida com torcida única, alegando incapacidade de manter a segurança de todos naquele estádio por causa de histórico de confronto entre as torcidas. O Corinthians recorreu ao STJD, conseguiu uma liminar para que tivesse a sua torcida no estádio da Serrinha. Enfim, aí entrou o TJD, o Tribunal de Justiça lá de Goiás, para de novo solicitar que a partida fosse com torcida única. Então o Corinthians mais uma vez recorreu ao STJD, que suspendeu a partida entre Corinthians e Goiás para preservar a ordem desportiva e o equilíbrio da competição, já que a diretoria corintiana alegou que tivemos torcedores do Goiás aqui na Neoquímica Arena no primeiro turno, então teríamos que ter torcedores do Corinthians lá para a partida do segundo turno. O presidente Paulo Rogério Pinheiro se manifestou há pouco, o presidente do Goiás, dizendo que entende a parte do Corinthians, que concorda que tem que ter as duas torcidas no estádio, mas ele não quer que a partida seja transferida do estádio da Serrinha. Há essa possibilidade da partida acontecer em outro estádio, isso não está definido ainda, mas o Goiás não quer que isso aconteça. Seria uma partida em que os titulares do Corinthians não jogariam, já que os 11 jogadores que iniciaram a partida contra o Flamengo pela final da Copa do Brasil sequer viajaram para Goiás. O Corinthians iria totalmente reserva, o Corinthians que viajou, né? O Corinthians viajou para Goiás, mas acabou tendo que pegar o voo fretado e voltando para cá. E agora aguarda a definição. Quando que vai entrar em campo, né, Michele? A gente ainda não sabe, a CBF ainda não se manifestou, mas eu dei uma olhadinha aqui na tabela, o Corinthians só tem uma semana livre. E ela vai acontecer entre os duelos os duelos contra o Fluminense e o Flamengo. Por quê? Porque dia 29 tem a final da Libertadores. O que eu tô achando que vai acontecer? Dia 28 não teria jogo, é um sábado, véspera da final da Libertadores. Eu tô achando que a CBF vai encaixar esse joguinho do Corinthians e do Goiás ali no dia 28, porque depois é jogo meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Dificilmente a gente vai ter espaço para um Corinthians e Goiás. Dia 29 é sábado, né? Como me alertou aqui o Fini, eu acho que o Corinthians então vai jogar ou um dia depois ou um dia antes dessa final da Libertadores. Vamos ter que aguardar a definição da CBF, Michele. O que a gente sabe é que, por enquanto, o Marcos Braz, que é o vice-presidente de futebol do Flamengo, diretamente ligado nessa final contra o Corinthians, ele não gostou nem um pouco, disse que isso atrapalha a competição, o Corinthians jogaria com reserva, agora vai jogar com os titulares contra o Goiás, isso vai atrapalhar toda a briga ali do G5, G6, G4, enfim, o Flamengo não gostou nem um pouco, mas é isso que se sucedeu. Agora vamos aguardar para ver quanto que Corinthians e Goiás vão se enfrentar. Daqui a pouquinho eu volto para mostrar para vocês e também falar um pouquinho daquilo que foi o jogo treino e dos preparativos para a final da Copa do Brasil, Michele. Muito obrigada, Thiago Salazar. Bom, diga, Celso. É um Corinthians e Flamengo recheado de rivalidade. Pois é. Né? Um corneta daqui, outro de lá, Corinthians reclamando da arbitragem, para mim reclama com certa razão, quando fala do pênalti não marcado,
da possível expulsão do João Gomes, que poderia ter recebido um segundo amarelo. E agora também vem os dirigentes do Flamengo reclamando de Corinthians não ter jogado no sábado contra o Goiás. Isso faz parte do jogo. Infelizmente, isso ainda acontece, essa briga nos bastidores. Mas o que importa também é que vai acompanhar o que vai acontecer na quarta-feira. Na quarta-feira, para mim, é um jogo decisivo. O primeiro jogo não fez a menor diferença, não alterou em nada. Os dois times precisam vencer e, se houver empate, tem decisão por pênaltis. Ponto. Então, acho que é uma autêntica final de campeonato. Uma decisão, como seria uma final de Copa do Mundo, uma final de Libertadores, um jogo só e tudo vai acontecer no Maracanã na quarta-feira. Então, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite você que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Primeiro, sobre Corinthians e Goiás. O Goiás, ele, de certa forma, vai sair prejudicado, porque ele ia jogar com o time reserva do Corinthians e agora vai pegar, já depois da Copa do Brasil, o Corinthians com o que tiver de melhor no momento. Sobre essa rivalidade do Flamengo. O Flamengo não tem que se meter nessa confusão aí de Goiás e Corinthians. O Flamengo precisa primeiro entender o que é mão e o que é barriga, né? Então, acho que seria mais importante que a direção do Flamengo fosse entender o que é mão e o que é barriga, ao invés de ficar se metendo lá na vida do Goiás e do Corinthians. E o Corinthians vai para esse jogo único, a rivalidade está acesa, como disse o Celso, é natural, não poderia ser de outra forma, faz parte do futebol. E Corinthians e Flamengo, a gente começa já hoje mostrando, a partir de amanhã já direto do Rio de Janeiro, enfim, todas as informações dessa grande decisão, a maior decisão dos últimos tempos do futebol brasileiro e com muita rivalidade, não poderia ser diferente, Michele. É verdade, Garrafa. E quem também está em estádio hoje é o José Paz, lá em Bragança Paulista. Boa noite, Zé. Traz pra gente as novidades do Peixe para o jogo de daqui a pouquinho. Fala, Mimi, forte abraço para você, abraço aí para todo mundo que está acompanhando mais uma edição do nosso querido Gazeta Esportiva. É isso, estou aqui na rua Emílio Collela, em Bragança Paulista, aqui atrás de mim o estádio Nabi Abichedi, porque daqui a pouquinho, às 8 horas, 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, Red Bull Bragantino e Santos. Vou pedir para Bruno Ramos, o nosso cinegra da vez, mostrar para vocês, ó, clima super tranquilo aqui na aprazível Bragança Paulista. Nem parece que vai ter jogo, todo mundo vai chegando aos pouquinhos, mas como eu disse, às 20 horas a bola rola aí para esse jogo, que é um confronto direto, né, Michele? Ali do meio de tabela, o Red Bull Bragantino está na 13ª posição do Campeonato Brasileiro, tem 38 pontos, o Santos é o 12º, tem 40 pontos, se ganhar vai a 43, ou seja, encosta ali no G8, encosta no América, que tem 45 pontos, e passa a sonhar de vez aí com uma vaga na chamada pré-Libertadores, termo que Celso Cardoso tanto ama. Então é um jogo importante, o Red Bull Bragantino tem alguns desfalques pra lá de importantes também, o Léo Ortiz, o Praxedes e o Alejandro machucados estão fora desse jogo, o Johan, que é um dos principais jogadores dessa equipe do técnico Maurício Barbieri, também está fora, teve uma indisposição, são 4 desfalques importantes, e o Santos tem 2 desfalques importantes, Soteldo e Maicon. Então daqui a pouquinho eu volto pra gente te mostrar aí um provável Santos que entra em campo aí brigando por uma vaga na chamada pré-Libertadores, quem sabe para jogar a Liberta no ano que vem, ficar um pouquinho mais perto ali do G8, né, Michele? Volto contigo, daqui a pouco eu retorno aqui de Bragança Paulista. Valeu, Zé. Esses desfalques do Santos podem prejudicar a equipe contra o RB? O Santos tem suas limitações. Em condições normais. Já Desfalcado é também, difícil, né? Mas é um jogo interessante porque os dois times ainda sonham com essa famigerada vaga no G8, que garante Libertadores no ano que vem. Então, acho que vai ser um jogo interessante e bem disputado, Galo. Então, a gente quando fala de SAF, né, todo mundo, não, porque SAF é a solução para o futebol, veja o que está acontecendo no Bragantino já há um bom tempo, né, já uma empresa comprou o Bragantino e o Bragantino se esperava dele uma campanha melhor no Campeonato Brasileiro. Não estou exigindo título, acho que o trabalho está sendo bem feito lá, mas só quero fazer um parêntese, um pequeno detalhe de que SAF não é solução para tudo e nem para todos. Né? Isso colocado, o Bragantino, que não faz um bom campeonato brasileiro, uma boa temporada, foi abaixo do que se esperava, e é um processo natural, tem esse Santos aí com todos os problemas pensando em G8. Veja só, né, Celso? São Paulo está com maiores dificuldades de chegar ao G8 do que propriamente o Santos. E se você for observar time por time, o time de São Paulo tem jogadores de maior qualidade do que o do Santos. Então, a campanha do Santos, dentro da sua realidade, é uma campanha que tem que ser observada com atenção. Muitos são os problemas do Santos? São muitos os problemas do Santos. Mas quem está brigando aí por G8 tem que encarar o jogo de hoje como uma grande decisão. É o Santos aí brigando por algo importante na temporada. Bom, quem também vai falar sobre o Santos hoje é o mestre Alberto Helena Júnior. Põe na tela o quadro Olhar de Mestre. Oh, minha santa, que saudade, meu Deus do céu. Agora, eu queria
confessar uma sensação que eu estou tendo, viu? De que o Santos, que joga hoje contra o Bragantino, vai caminhando em direção à sua tradição. É aquela dos meninos da Vila, que o Santos foi revelando para o futebol mundial. Parece que com a presença desse rapaz, Orlando Ribeiro, o Santos vai voltar a caminhar nessa direção. Depois de todas essas experiências malfadadas, né, com os técnicos estrangeiros, português, argentino e mesmo brasileiro já bem conhecido, você percebe que ele está abrindo espaço na mentalidade, acima de tudo, dos jogadores que vêm da base. Ele fixou o Ângelo na ponta direita, o canhoto, o Ângelo, que é um driblador, um jogador com muita possibilidade para o futuro, lançando o Ed Carlos, que saiu de Cotia para Vila, e, sobretudo, esse menino Miguelito, gente. Vale a pena ver esse garoto jogar. É um rapaz que tem muita habilidade, canhoto, driblador, e tem personalidade. Entrou no time jogando para valer. Ficou aqui torcendo para que dê tudo certo, que o Santos volte a ser o Santos dos meninos da Vila, né? A gente espera, né, mestre? Mas não dá para esperar mais, não. Vamos conferir como que foi o clássico de ontem entre Palmeiras e São Paulo no Allianz Parque? Pode rodar. Choque rei no Allianz Parque, lotadinho da Silva. Palmeiras na contagem regressiva para o título do Brasileirão. São Paulo fazendo as contas para uma possível pré-Libertadores. A primeira chance do clássico foi do tricolor, Reinaldo. A segunda também do visitante, Luciano. Até que o Scarpa resolveu acordar. Miranda testou errado. Marcos Rocha pegou de prima e faltou o pezinho do Merentiel empurrar para dentro. Danilo no rebote só recuou para o goleiro. E na sequência se estranhou com o tal do Ferrarese, que revidou e acabou tomando vermelho. Chuveiro bem antes do intervalo. Com um a mais em campo, o Verdão partiu para cima com tudo. Parou no Felipe Alves, que voltou a salvar a pátria no início do segundo tempo. O estádio veio abaixo quando o Endrick entrou no lugar do Merentiel. Festa maior ainda fez a torcida alviverde quando o VAR viu Caleri colocar a mão na bola dentro da área. Pênalti. E ficou em silêncio assim que o Felipe Alves fez o mesmo na pancada do Scarpa. Na do Gomes, quem salvou foi o travessão. No contragolpe, Caleri disparou contra o Everton. No finzinho, Endrick, na velocidade, ia para o abraço tão sonhado. Beraldo passou-lhe o rodo. Mais um do tricolor expulso. E a partida terminou em empate, sem gols. Eu acho que quando tu tem um jogador a mais, automaticamente o time adversário procura se defender mais, procura enrolar mais o tempo, procura tentar tirar um pouco mais nossa concentração, cai muito mais vezes no campo e isso começa a trazer mais ansiedade, o tempo começa a passar e a gente quer ganhar o jogo e quando a bola demora a entrar, torna o jogo, acaba sendo um jogo muito mais difícil. Mas acho que o Palmeiras lutou o jogo inteiro para vencer, tentou, o Felipe Alves foi o melhor em campo, fez grandes defesas. Infelizmente tem dia que a bola não quer entrar, tem dia que
parece que a gente vai jogar muito tempo aí e parece que não vai fazer gol. Que às vezes não sabe posicionar ou direcionar uma certa crítica vinda do goleiro. Vocês acabam colocando ele pro final da fila e aí quem acaba pagando o preço somos nós goleiros, né? Mas assim, eu respeito a opinião de todos, mas eu acredito que não é dessa forma que a gente tem que avaliar os goleiros, muito pelo contrário. É uma posição muito difícil, onde a gente trabalha bastante, se dedica muito e hoje o São Paulo está muito bem servido de goleiro, independente de quem venha jogar, eu tenho certeza que vai dar conta do recado. E você gostou do jogo? Achou um jogo bom ou achou um jogo ruim? Não, achei um jogo bom. Achei um jogo movimentado, 0-0. Não diz bem que foi o jogo. São Paulo criou chances, 2 grandes chances no primeiro tempo. Palmeiras também finalizou 18 vezes. Expulsão, pênalti perdido. Então não foi aquele 0-0 modorrento, não. Foi um jogo que São Paulo conseguiu segurar um Palmeiras. Eu diria que foi um resultado heróico para o São Paulo. Com 2 a menos, a casa do adversário, segurar esse 0-0, sem dúvida alguma, foi jogo para dar moral e deixar o São Paulo assim sonhando com vaga na Libertadores, que é essa 8ª vaga aí na pré-Libertadores, Gava. O futebol ele é surpreendente, né? E é o esporte um dos mais apaixonantes pelo fato de nem sempre o melhor vence. Aí, se você pegar uma enquete aí com todo mundo, quem vai ganhar, São Paulo ou Palmeiras, né? No sábado antes do jogo. Todo mundo a análise seria, na grande maioria, o Palmeiras. É o Silvestre. Pela qualidade do elenco, um time que vai bater campeão na semana que vem, na outra, vai ser o campeão brasileiro. Mas o jogo é jogado e o lambari é pescado, meu amigo. Aí o São Paulo se superou, fez uma partida brilhante, né? Dentro da circunstância, com 2 jogadores a menos. E aí, o Abel Ferreira poderia explicar. Eu achei que ele chegasse na coletiva, ele ia falar, poxa, eu não... Lembra aquele recado que ele deu para o Cuca, do Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro tinha jogadores a menos que o Palmeiras? E aí o Abel foi na coletiva e falou, o Cuca, né, ele é inteligente, vai chegar em casa e vai ver que tinha que jogar por dentro, que isso, que aquilo, para poder aproveitar a superioridade. Eu achei que ele ia falar isso. Eu vou chegar em casa e vou ver que eu tinha que ter jogado assim, assado, para poder ganhar do São Paulo, né? Estava sem 2 jogadores. Não, aí o Abel colocou a culpa nos deuses do futebol, né? Esse é o Abel Ferreira. Bora para a nossa redação de esportes para colocar o Alexandre Silvestre nessa conversa. Boa noite, Silver. Eu estou sabendo que você perguntou ontem sobre o futuro do Rogério Ceni. O que ele te respondeu, hein? Boa noite, Michele. Boa noite, pessoal. Time Gazeta Esportiva. Antes, quero só atualizar algumas notícias a respeito do São Paulo, do Rogério Ceni, porque tem jogo na próxima quinta-feira no Morumbi à noite contra o Coritiba. E o Rogério, de novo, terá muitos problemas, talvez até mais problemas do que para o clássico de ontem, em relação à defesa. Porque o Ferrarese e o Beraldo foram expulsos no Choque Rei. Estão fora. O Miranda deixou o campo com problema no joelho, pode ser ligamento, medial colateral não é dos piores, mas talvez inviabilize o aproveitamento do Miranda até o final do ano. Pode ter sido até a última partida do Miranda com a camisa do São Paulo, porque o contrato termina no término da temporada. O Diego Costa segue com tendinite no joelho, ainda não foi liberado pelo departamento médico, sobraram 2 zagueiros. O Léo, que estava suspenso ontem, volta, e o Luizão, que pode formar essa dupla de zaga para o jogo contra o Coxa. Luizão, que também deve ir embora no final do ano, zagueiro jovem, 20 anos apenas, o São Paulo não renovou com ele, já está naquele período de assinar pré-contrato com outro clube, tem interesse da Inglaterra. O próprio Rogério Ceni disse ontem que dificilmente o Luizão vai permanecer no elenco para o ano que vem. Agora sim, a pergunta que não quer calar e a resposta que não foi tão cravada assim como eu imaginava. Pode colocar no ar aí, diretor. Semana passada eu li, vi e ouvi notícias contraditórias. Rogério pediu para sair, entregou o cargo. Não. A diretoria convenceu ele a ficar até o final do ano. Não, é verdade. O Rogério já está participando do planejamento para o ano que vem, ou seja, ele vai ficar. Você pode dar uma resposta clara se fica ou não fica? Eu nunca pedi demissão, nunca nada, nunca nem cheguei a conversar sobre isso, sobre planejamento. Segunda ou terça, eu não lembro quando foi, nós tivemos uma reunião onde participaram um grupo desde o Muricy, o Rui, o presidente, a diretoria, mais o diretor financeiro, né? Serginho, é isso?
Ele deu uma explanação geral para todos nós, de como se encontra a situação financeira do clube, mostrando a realidade que a gente enfrenta nesse momento. E a partir daí nós vamos fazer o que for possível para ter um time mais uma vez competitivo em 2023. Mas em momento nenhum eu pedi para sair, nunca falei com ninguém, nunca cogitei com ninguém essa hipótese. E a princípio a gente fica agora. O futebol é efêmero, o futebol eu gosto daqui, gosto de trabalhar aqui e espero que dê tudo certo para estar presente em 2023, sim. Mito, dando voltinhas, né? Aí quando acabou a coletiva, vou contar só pra você, tá bom? Só pra você que tá aqui no Gazeta Esportiva. Colei no Rogério e disse: Rogério, você não me convenceu muito com essa resposta, né? Ele falou: não, tá, futebol é complicado, não depende só de mim. Mas se depender só de você, por você, não, por mim 100% eu fico. Nossa, Silvestre, esse é Alexandre Silvestre, né? Então, quer dizer, pelo Rogério ele fica. Disse pra você e só pra nós aqui. O que você acha, Celso Cardoso? Tem que esperar acabar a temporada. O São Paulo ainda tem muita coisa para fazer. O Rogério está sob contrato. Então, num primeiro momento, ele tem que cumprir contrato mesmo. Não sei que aconteça algo extraordinário para ele sair. Mas o mais lógico é que ele permaneça. E vão aguardar para ver que o São Paulo conquista essa vaga para a Libertadores ou não. Eu, particularmente, acho muito difícil. E acho que a discussão deveria ser essa, o foco deveria ser esse, essa vaga para a pré-Libertadores para se terminar a temporada. Parece que é uma novela interminável, né? E isso fica pelas entrelinhas quando o Rogério não crava a permanência dele. É claro que a gente sabe que nada é eterno. Ninguém é eterno no futebol, ainda mais no futebol. Técnico, não, eu sou técnico para a próxima temporada. Caso venha a surgir um fato novo, a gente vai ficar sabendo. Então eu vou cumprir meu contrato, tá tudo certo, estamos se reunindo e fazendo planejamento. Porque o São Paulo fica tirando o foco, desviando o foco. O assunto fica sendo a permanência ou não do Rogério, quando o São Paulo tem jogos ainda importantíssimos pelo campeonato. E isso, de certa forma, prejudica a sequência do trabalho. E prejudica até o planejamento para o próximo ano. E outra coisa, Celso, me parece muito mais o Rogério, talvez não precisasse ser assim, né? Mas o Rogério, ele fica de uma forma, para querer reforçar o elenco, ele fica dando essa cutucada na diretoria, foi assim da outra vez, o ano passado, quando vazou o áudio. O Rogério é um apaixonado, o Rogério é um São Paulino, não é? É um cara que vive o clube intensamente. Eu acho que se ele não classificar o São Paulo para Libertadores, ou se o São Paulo não se classificar para Libertadores, ele não vai querer ficar. Mas vai classificar a Libertadores? Gente, espera um pouquinho. Vai classificar para a Libertadores, beleza. São Paulo vai entrar para ganhar a Libertadores? Claro que não. Mas é que o São Paulo está num processo de reestruturação. Para se chegar ao nível de um Palmeiras, do próprio Flamengo, tem que, entendeu? Então o São Paulo tem que continuar o seu trabalho de reestruturação. Ficar brigando. Primeiro que vai brigar para Libertadores, depois fala que não tem jogador para jogar. Isso vale para o Corinthians também, né? Queremos vaga para Libertadores. Aí fica o português lá. Vai machucar, não tem elenco para Libertadores. Os caras querem classificar para Libertadores e depois não querem jogar Libertadores. O mundo é meio de maluco, velho. É cara de segunda-feira essa resenha aí, viu? Mudamos de lado no clássico, agora o Silvestre volta com a repercussão do Palmeiras sobre o duelo no Allianz. O Silver, como que o Abel Ferreira analisou esse empate de ontem? O Garrafa deu spoiler, então vou pedir para o diretor colocar aí no vídeo o que disse Abel Ferreira para justificar o empate. O que o Abel tinha falado, viu, Garrafa, naquela partida contra o Atlético Mineiro, o Palmeiras com jogadores a menos, conseguiu segurar, foi o tal do bloco. Não, o Cuca não conseguiu encontrar os caminhos para penetrar no nosso bloco. E ontem foi a vez do Abel não achar esse caminho, hein? Vamos ouvir o português. Fazemos uma análise em cima do resultado, que é aquilo que vocês fazem. Nós às vezes esquecemos daquilo que é essencial, é das oportunidades criadas, dos 15 cantos de volume de jogo, de um penalti, de um vermelho em que um jogador ia isolado. Hoje podemos estar aqui o dia todo a falar, a discutir o que vocês quiserem. A análise para mim hoje é muito clara. Primeira parte, jogo bem equilibrado, oportunidades para o São Paulo, oportunidades para nós. Estou-me a lembrar uma do Miranda de cabeça e uma do Miguel a um cruzamento do Piqueiras, por exemplo. E na segunda parte, honestamente, só deu Palmeiras, pressão, oportunidades criadas, penalti, cantos. Mas infelizmente hoje nós não conseguimos fazer aquilo que para mim é mais importante, ou o elemento mais importante. Não tivemos
aquilo que nós somos bons, porque somos um dos melhores ataques, fazer golos. Abel Ferreira disse também que os deuses do futebol não quiseram que o Palmeiras vencesse ou marcasse gols ontem. Eu sei que vocês vão falar que eu tô virando palmeirense, que eu sou puxa-saco do Abel, mas tem uma diferença entre o que aconteceu nesse jogo e aquele Palmeiras e Atlético Mineiro pela Libertadores, o Galo com mais homens em campo. O Atlético não conseguiu penetrar mesmo e agredir. Desta feita, ou seja, ontem no Allianz Parque, o goleiro de São Paulo salvou a pátria. O Palmeiras chegou várias vezes, mas não fez o gol. Queria fazer rápidas contas. Restam 6 rodadas, o Palmeiras está a 8 pontos do Internacional. Um recortezinho dos últimos 5 jogos de Palmeiras e de Inter pelo Campeonato Brasileiro, bem semelhante, hein? O Palmeiras tem 3 vitórias, 2 empates, assim como o Internacional. Faltam 6 jogos, 8 pontos à distância. A última rodada é jogo no Beira-Rio. Palmeiras, Internacional, Internacional e Palmeiras. Para quem gosta de fazer cálculos, tá de bandeja aí para vocês. Você gosta de fazer cálculo? Dá para o Palmeiras já ser campeão nesse jogo? Não, ainda não, né? Ainda não. Faltam 8 pontos, o que o Internacional torce que essa diferença caia até a última rodada para 3 pontos de diferença, que, convenhamos, é muito pouco provável. A diferença hoje está em 8. Para isso acontecer, o Palmeiras teria que perder os 2 próximos jogos e o Internacional... Ixi, isso aconteceria antes. Resumindo, o Palmeiras é campeão, gente. O Internacional venceu os 2 discutindo uma coisa aqui, o Palmeiras é campeão. Se o Palmeiras perder 3 jogos e o Inter ganhar 3... Eu não quero falar a história da minha mãe e do meu pai lá. Vocês ficam me provocando. Minha mãe fosse homem, eu teria 2 pais. Gente, perdeu 6 vezes no ano. Você não consegue perder 2 seguidas, faltando aí. Estamos cheios de coisa para fazer, ficar discutindo o que o Palmeiras precisa para perder o campeonato. Palmeiras é campeão brasileiro, parabéns, Abel. Parabéns, merecimento, é o título que você conquista, faltava também na galeria, você foi buscar o Paulista, foi buscar o Brasileiro, mas aí o dia que as coisas não dão certo, que o time dele não vai bem, aí você ouve a coletiva e parece que o Palmeiras ganhou, velho. Né? Não, porque a gente massou, porque foram 2 cantos e o escambau, e foi canto e foi quina, nós somos os melhores, temos os melhores. Não ganhou, velho. Admite que não ganhou. Admite que não ganhou. O dia que o Atlético não ganhou, ele falou dos blocos. Aí agora ele joga a culpa pros deuses. Abel, eu adoro, eu quero te elogiar, mas tem hora que você... tá louco, hein, velho? Baixa um pouquinho só a bolinha, só um pouquinho, suave, que vai receber elogios merecidos. Você é merecedor de todos os elogios, você e seu time. Mas baixa um pouquinho a bola. Merecedor de elogio é esse goleiro de São Paulo, Felipe Alves, não é? Sim, foi muito bem. Esse foi o deus do jogo ali, que defendeu o pênalti. São Paulo tem... Os goleiros de São Paulo têm tido vida muito complicada. A sombra do Rogério Ceni, ninguém está satisfeito com nada. Porque é ruim, que é fraco, é isso, é aquilo. E ontem ele foi o grande nome do jogo. E essas partidas são partidas que dão moral para uma sequência boa de trabalho. E que as pessoas vão lembrar, né? Em compensação, o Palmeiras cobrando pênalti está uma lástima, né? Rafael Veiga perde, o Gustavo Scarpa perde. Mas os deuses do futebol... Contra o São Paulo é pior ainda, esse retrospecto. Os deuses. O Abel tinha que falar o seguinte, o principal técnico que causa dificuldade para o Abel chama-se Rogério Ceni. Isso é uma realidade, E não é nenhum demérito ao Abel. Está enfrentando um técnico também de uma nova geração e tal. É só também ter um pouquinho de humildade, eu acho legal, cabe bem. Olha... A revista francesa France Football realizou hoje aquela cerimônia pomposa, né? Não tão bonita quanto o troféu Mesa Redonda, mas a premiação da Bola de Ouro. O grande vencedor em Paris foi o atacante francês Benzema, do Real Madrid. Essa foi a primeira vez que o jogador conquistou o título. Entre as mulheres, o principal prêmio da noite ficou com Alexa Putellas. É isso mesmo, filho? O nome dela? Oxa! A Putellas, Celso, explica, porque tem 2 L's. A novidade dessa edição foi a criação do prêmio Sócrates, entregue a um esportista reconhecido por ações sociais. O ganhador foi o senegalês Sadio Mané, que recebeu a honraria das mãos de Raí. O brasileiro que ocupou a melhor posição na Bola de Ouro foi o Vinícius Júnior, em 8º lugar. Justo? Sim, Benzema jogou muito, me parecia meio óbvio que conquistaria. E temos uma Copa do Mundo pela frente, né? Mas ele mereceu sim a Bola de Ouro. Quem você aposta nessa Copa do Mundo, o craque da Copa? Você tem o álbum? Tenho. Você tá fazendo? Eu vou falar isso, Não, você não vai falar que é o Messi, né? Sim. Sério mesmo? Mas tá no fim da carreira. Quantos anos ele tá? 40 já? 38? Para. Nossa, o Messi, quantas Copas, gente?
E você, Garrafa, para você o craque da Copa? Continuar focado, não tá saindo noticiário de balada, não tá lá brigando com a ex, não tá no noticiário de fofoca. O Neymar é um candidato, porque bola ele tem. Mbappé é outro. Acho que à frente do Messi, esses dois aí. Vai depender do que vai acontecer, mas são candidatos, sim. Neymar e Mbappé, para mim. Esse ano é o ano do Neymar, hein? Espere e verá. Mas tudo bem, já entendo. Estamos um pouquinho mais de um mês da Copa do Mundo, seu coração começa a bater forte. Você já fica, esse final de semana acho que eu vou dar uma chegadinha na Argentina. Eu entendo. Natural o seu voto ser no Messi, natural. O fim de semana foi marcado por 2 episódios muito tristes do nosso futebol, né, gente? 2 jogos foram interrompidos por causa de brigas. Na Ilha do Retiro, a torcida do Sport invadiu o gramado depois do gol do empate do Vasco, no momento em que os cruzmaltinos comemoravam perto do alambrado. O árbitro da partida teve que encerrar a disputa entre as equipes. O mesmo aconteceu no Castelão, no duelo entre Ceará e Cuiabá. A CBF se manifestou hoje lamentando os episódios de violência e também a suspensão do compromisso entre Corinthians e Goiás. Por meio de nota oficial, a entidade declarou que atos como esses afastam dos estádios os verdadeiros torcedores, as famílias, os patrocinadores e a boa imagem do futebol. A CBF ainda disse que aguarda que o STJD atue com o rigor necessário para banir os responsáveis pelas cenas chocantes. E é bom lembrar que a suspensão de Goiás e Corinthians também tem como mote violência de torcidas. Mas fora do estádio, Não adianta só a CBF lamentar, precisa realmente punir o Ceará, punir o Sport. Tem que jogar com portões fechados, mas não basta também só punir o Ceará e o Sport. Tem que identificar essas pessoas, tem que fazer com que elas respondam na justiça. Enquanto não houver uma identificação e uma punição, eles vão continuar se achando heróis, vão achar, o Valentão. A impunidade, né? Então, quer brigar. Vão se achar ainda, você vai ficar falando, olha como eu sou valente, olha como eu brigo. Já passou da hora, né? A gente já tem falado de novo. Eu estou aqui, a gente vai completar 31 anos de Gazeta. A mesma coisa, ano sai ano, e não muda nada. Não muda nada, simples assim, porque as pessoas não querem mudar. E isso passa por um processo punitivo, rigoroso, e passa também por conscientização. É isso. O pessoal fica lá para brigar. Não, agrediram covardemente uma enfermeira, funcionária, uma bombeira. Estava lá para ajudar as pessoas. Imagina aquele valentão ali que o Celso estava falando, né? Ele lá sem camisa. Imagina se aquele cara no shopping começa a quebrar tudo que é vidraça, agredir as pessoas. Está identificado, vamos buscar ele na casa dele e vão levar ele, mas no futebol tudo pode. É um universo paralelo. Não, foi no futebol, né? Cabeça quente. Tá vendo? Imagina se esse cidadão aí tem, se é que a gente pode chamar de cidadão, se ele tem esse comportamento ele nem num sai, restaurante. né, do shopping, porque tem seguranças. Por que de lá ele sai? Não, mas aí tudo bem. Tranca as portas e não sai. Entendeu? Prende então, todo mundo. Parece, como disse o Celso, parece que é um mundo paralelo. E isso há muito tempo. Então, não adianta a gente ficar aqui gastando tempo, falando, e não, porque tem que fazer. Não adianta, ninguém faz absolutamente nada. E até a próxima, companheiro, até a próxima nós teremos novamente esse tipo de atuação, né? A gente só lamenta porque o futebol está vivendo um momento legal, de arenas lotadas, você vê o esporte numa reação, e porque o jogador foi lá comemorar, houve uma provocação, a gente tem que parar com isso, né? Como diria o outro, é o fim. Voltamos para Bragança Paulista. Zé, fala pra gente qual deve ser a escalação do Peixe hoje? Bora lá, Michele, bora falar então desse provável Santos que entra em campo daqui a pouquinho aqui no Nabi Abichedi. Como eu disse na minha primeira entrada, Soteldo e Maicon machucados não jogam essa partida. O Natan, que estava suspenso no último jogo do Santos contra o Juventude, vitória cachapante do Santos lá na Vila Belmiro pelo placar de 4-1. Estava suspenso o Natan. Não jogou, claro, foi expulso contra o Atlético Mineiro, não jogou contra o Juventude, joga hoje, volta à lateral direita do Santos. Santos que estava aqui pertinho em Atibaia se concentrando para essa partida e deve ter mudanças no meio de campo. Então, coloque aí na tela, viu, Luiz Ricardo Filho, muito provável Santos que entra em campo daqui a pouquinho aqui no Nabi Abichedi, com João Paulo no gol, Natan então voltando ali à lateral direita, Luiz Felipe, Eduardo Bauerman e Felipe Jonathan na lateral esquerda, aí no meio a mudança, né, com o Fernandes, Camacho e Sanches ou Ed Carlos. Ed Carlos, menino da base do Santos aí, que fez a sua base no São Paulo, mas que veio recentemente para o Santos, inclusive foi vice-campeão da Copinha, tá jogando uma barbaridade, deu passe para o Marcos Leonardo fazer gol no último jogo. E lá na frente o trio, então, Ângelo, o Marcos Leonardo e o Lucas Braga, este o muito provável peixudo para daqui a pouquinho. Vamos conferir aí a palavrinha então do Lucas Braga, atacante do Santos, que deve ser titular hoje nesse jogo importante aqui em Bragança. Fala, Lucas!
É um jogo de 6 pontos, sim, um jogo muito importante. É fora de casa, mas nós temos totais condições de buscar pontos fora. E é um adversário que está próximo da gente. Então, a gente conseguir vencer vai ser um passo importante para a nossa meta, que é a Libertadores. Então, você falou agora que a meta do Santos é a Libertadores. A vitória do contra o Juventude, ela faz o Santos esquecer de vez o rebaixamento? Isso nunca passou pela cabeça de vocês? O foco sempre foi lá em cima mesmo? O foco sempre foi lá em cima, mas o alerta ele sempre esteve ligado, porque a gente sabia que é importante pontuar, principalmente dentro de casa. Essa vitória na última segunda dá confiança para a gente buscar coisas maiores. E ainda dá para sonhar com essa vaga na Libertadores ano que vem? Dá sim, depende só da gente. A gente tem que fazer a nossa parte, vencer as partidas que estiverem ao nosso alcance e conquistar essa tão sonhada vaga. Falou aí então Lucas Braga no Gazeta Esportiva. Repito, a bola rola às 20 horas e amanhã, claro, história desse jogo completíssima comigo aqui no Gazeta Esportiva. Combinado, Michele? Beijo pra você, minha querida. Vai daí. Fechou, Zé. Muito obrigada. Ô, Salazar, você tá aí na Neoquímica Arena? Ah, vocês vão comentar o Santos ou vão comentar o Marcos Viril? Vamos comentar o Santos então primeiro. O Marcos Viril a gente já sabe que é bom. Fala, o Celso. Não, então, a expectativa é de um jogo disputado, interessante para os dois times. Mas Santos... vai ter muito público? Eu não tô vendo muito movimento lá. Que Bragança normalmente... O pessoal chega em cima da hora. Chega em cima da hora, estádio perto, tudo. O Bragantino, concordo com o Rafa, fez uma campanha decepcionante, esperava mais do Bragantino. Disputou Libertadores América esse ano, foi campeão, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana no passado. Só que neste ano aí está muito aquém. O Santos... Para quem imaginava um Santos brigando para não cair na zona do rebaixamento, até que a temporada do Santos no Campeonato Brasileiro, Garrafa, é boa. Paulista quase caiu. Sim. Se salvou na última rodada. Mas no Brasileiro está ali, entre, sabe, na linha intermediária, que é onde você imaginava mesmo que o Santos poderia ficar. Então, se de repente aconteceu, o que eu não acredito, de o Santos terminar em oitavo, ficar com vaga na Libertadores América, é para você comemorar muito. Muito. Mas eu não acredito. Dentro da realidade do Santos, o Santos também tem que ficar focado para o próximo ano. O que vai acontecer para o próximo ano? Né? Orlando fica, não fica? O planejamento, o tal do planejamento. Porque senão fica essa gangorra aí. Não adianta se iludir com essa possibilidade de G8 e não estar pensando à frente. Tem que definir quem vai ser o técnico, quem vai ser o homem responsável pelo departamento de futebol. Isso é muito mais importante, no meu entendimento, até do que você estar brigando lá pela vaga no G8. Porque você, quando você tem uma definição do que você vai fazer, quando você tem um planejamento, aí essa condição de se conquistar, no caso uma vaga para pré-Libertadores, ela pode acabar acontecendo. Então, o Santos tem que aproveitar esse momento de, entre aspas, uma calmaria que se afastou mais da zona de rebaixamento e traçar planos, definir o que vai acontecer. Só assim o Santos vai ser um pouquinho melhor na próxima temporada. O Salazar está posicionado na Neoquímica Arena e vai falar mais um pouquinho do Corinthians. O que mais você traz pra gente, Salazar? Vamos lá, Michele, vamos falar do jogo treino que aconteceu aqui agora há pouco, no finalzinho da tarde. Público interessante, 27.026 torcedores vieram aqui à Neoquímica Arena para acompanhar o treino do Corinthians, o treino aberto aqui no estádio do Timão. Um público considerável, já que esse treino foi marcado para as 4 horas da tarde. Nós estamos falando de uma segunda-feira aqui na Zona Leste paulistana e mais de 27 mil torcedores, ou seja, um bom público por aqui. Mas não teve, ali no campo atrás de mim, ali, não teve também muita festa. O Vitor Pereira colocou os caras para treinar mesmo, afinal, quarta-feira tem a grande decisão da Copa do Brasil lá no Maracanã. Então teve ali campo reduzido, teve saída de bola, teve finalização. Enfim, o Vitor Pereira colocou o pessoal para treinar, teve alguns sprints de trabalho físico. O que ele não fez? Claro, cobranças de pênalti, não fez. Bola parada, jogada ensaiada, é claro que aí ele não ia dar essa colher de chá para o Dorival Júnior. Então essas situações ficaram ali guardadas para trabalhar lá no CT Joaquim Grava, reservadamente. Xavier chamou atenção porque o Xavier não compareceu. Foi o único atleta do Corinthians que não veio para o treino. Ele tem contrato só até o final desse ano, deve ser liberado, não vai renovar o contrato. Ele já pode até assinar um pré-contrato com
com qualquer equipe sair de graça, mas o Corinthians não quer renovar e já que ele não tem nenhum clube interessado nesse momento, vai apenas aguardar aí passar o tempo para acabar o contrato dele até o final do ano e o Xavier deve ser liberado. O jogador que chegou a ser titular do Corinthians, é revelado pelo Terrão, mas acabou perdendo espaço, foi o único que não veio aqui para a Neoquímica Arena aqui para trabalhar com o pessoal. Mas é isso, Michele, foi uma festa bacana, depois do treinamento os jogadores deram uma volta olímpica aqui no estádio para agradecer o apoio do torcedor cantou, vibrou, chegou até a acender alguns sinalizadores aqui e agora o Corinthians volta a trabalhar na manhã de amanhã. Amanhã de manhã, lá no CT Joaquim Gravo, o Corinthians faz o último treino na hora do almoço, viaja para o Rio de Janeiro e nós estaremos lá no Rio de Janeiro para acompanhar o desembarque do Corinthians, chegando já na cidade maravilhosa para a grande final da Copa do Brasil. Daqui a pouquinho eu volto ainda com mais informações, mas eu queria saber primeiro de vocês o que vocês acham. Treino aberto. Vale, mexe mesmo com os jogadores, pode ter uma força para mudar o ânimo dos caras para a final ou não, ou é só festa para a torcida mesmo? O que vocês acham? Eu acho que mexe muito. Eu acho que cria uma conexão, Eu também acho. Acho que desperta no jogador que muitas vezes ele está meio alienado da importância da final. Então os caras estão na bolha, celular, sabe, olhando, tem uma final, mas ok, é mais um jogo. Quando você abre para a torcida, acho que o cara se dá conta, ou melhor, ele já deve pensar nisso, mas acho que fica mais aflorado esse espírito de final de campeonato e como o jogador deve entrar na quarta-feira contra o Flamengo. Não tenha nenhuma dúvida, Celso. É um clube grande como o Corinthians, é um clube de massa, não é um jogo qualquer, não pode ser tratado como um jogo qualquer. É uma decisão de um título brasileiro, né? No caso a Copa do Brasil, contra o rival de maior torcida do país, aquela briga, quem tem maior torcida, Corinthians e Flamengo, é uma história complexa, porque o pessoal lá no Nordeste torce para o Flamengo, para o Ceará, enfim, é uma discussão que a gente não vai entrar aqui, mas são as duas maiores torcidas envolvidas e é claro que tem que se respeitar isso e tem que ter essa interação torcedor-jogador, né? Torcedor e atleta. Não é um jogo comum, não adianta ir lá, não, vou fazer o tal do... Não, é um jogo muito, muito especial na história do Corinthians, muito importante para o Corinthians, muito especial para o Flamengo, muito importante para o Flamengo. Então, acho extremamente válido qualquer tipo de ação que você possa trazer o torcedor para perto do seu atleta, ela é válida. Você cria conexão, né? É lógico, e é fundamental. E somos latinos, né, Celso? Tem emoção aqui, o cara já vai ter que estar sentindo esse clima, amanhã na... E a torcida do Corinthians, se você entrar aí, você que é mais novo, vai lá, invasão corintiana no Maracanã 76. Vai lá, vai ver o que a torcida do Corinthians é capaz de fazer. Então, acho muito legal, muito bacana. Sobrou mais um pouquinho para falar do Corinthians, Fini? Vamos, Salazar? Dá para fechar esse noticiário? Você que estava aí, que sentiu o clima da torcida, você acha que... Você jogou a pergunta para a gente, mas quem estava aí é você. Você acha que isso influenciou o ânimo dos jogadores? Passou energia? Como que a torcida estava? Conta para a gente esse bastidor. Olha, Michele, eu não tenho nenhuma dúvida que isso mexe com o jogador. Como disse aí o Celso Cardoso, os caras às vezes ficam na concentração, ficam ali jogando videogame, conversando no celular. Quando eles vêm aqui para um treino aberto, numa segunda-feira, 4 da tarde, de repente tem quase 30 mil torcedores no estádio, torcedores esses que entraram por meio de 1 quilo de alimento não perecível, não pagaram ingresso. Eu acho que isso mexe, sim. E também tem a questão do recado, né? No final ali, quando eles estavam dando a volta olímpica, por exemplo, perto da organizada, a torcida gritou, cantou alto e cânticos assim, deixando claro que quarta-feira para eles, como eles disseram aqui, é guerra na quarta-feira, claro, não no bom sentido da guerra ali, da disputa por um título. Então eu acho que ali o pessoal começa a entender melhor o que está em jogo. Acho que isso vale muito para os mais jovens, acho que isso vale muito para essa atual comissão técnica que vai viver a sua primeira final aqui no Brasil. Então eu acho que é válido. Não foi um treino aberto, como por exemplo na final do Paulista de 2018, com foguetório, fumaça, sinalizador, porque hoje a PM não permite nada disso. Mas mesmo assim, eu acho que é válido sim. Trazendo mais algumas informações sobre o Coringão,
Importante lembrar, o Corinthians saiu do G4 nessa rodada do Campeonato Brasileiro porque o Flamengo venceu, o Fluminense venceu, o Inter deu uma distanciada, né? O Corinthians não jogou contra o Goiás e só por isso que o Corinthians saiu do G4. Tem a possibilidade de voltar ao terceiro lugar se vencer o Goiás. Informação que chegou para mim agora nesse intervalo. A partida contra o Goiás, eu tinha dito até que, de repente, dia 30, mas eu acabei cometendo um ato falho aqui. Dia 30 tem eleição aqui no Brasil, eleição para presidente. Então, deve ser dia 28 ou dia 29, com maior chance de acontecer dia 29, dia da final da Copa Libertadores da América entre Flamengo e Atlético Paranaense, pelo menos a informação que chegou aqui para mim em cima da hora. E outro dado importante para essa decisão da Copa do Brasil, Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro será o VAR da partida no Maracanã, ele que é do Rio Grande do Norte, ele que é um VAR FIFA, mas que tem as suas polêmicas. E aí eu vou lembrar vocês aqui, lembra no Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque agora, pelo Campeonato Brasileiro, segundo turno já do Campeonato Brasileiro, teve aquele lance no final, possível pênalti do Vidal em cima do Gomes, o zagueiro do Palmeiras, mas o árbitro acabou não se comunicando com o VAR e teve até a famosa frase do agora já foi e ele apitou o final do jogo. Então, este era o VAR, este é Pablo Ramon Gonçalves Pinheiro e é ele que será o VAR de Flamengo e Corinthians, tá, Michele? Para encerrar, Bruno Mendes fora não pode ajudar o Corinthians, Maicon chega em condições físicas ideais pela primeira vez desde que voltou de lesão, Vidal deve substituir o João Gomes, suspenso lá pelo lado do Flamengo e o campeão vai levar 60 milhões de reais. O vice fica com 25 milhões de reais, mas também é um baita prêmio. Enfim, tudo praticamente pronto para a grande final da Copa do Brasil, Michele. Valeu, Salazar! 60 milhões. E olha que eu não sou... Não, quando treinador eu sou afeito a retranca quando eu tenho times limitados. Né? No caso do Corinthians, no caso do Corinthians, o Corinthians ele é inferior ao Flamengo. E aí? Então eu iria de Maicon, Fausto Vera demorou um pouquinho, mas vai se render a minha formação. É que você queria essa formação em Itaquera. Isso, E essa formação em Itaquera, talvez se o Corinthians tivesse jogado, o Corinthians teria ido com o Renato Augusto até o final do jogo, né? Porque você põe mais um volante para marcar, já foi, Garrafa. Mas isso é importante a gente falar, porque o Adson não disse a que veio naquela partida. Então, para mim, o português já errou ali. Por hoje é só, pessoal. Obrigada, Celso. Obrigada, Garrafa. Tchau. Beijo. Tchau.